Conheça o chatbot da OAB São Paulo, novo canal de comunicação com a advocacia. Por meio da ferramenta de automação e inteligência artificial, é possível falar com a OAB São Paulo sobre inscrições e cadastro, assuntos relacionados às sociedades de advocacia, certificado digital, e também ser atendido pela ouvidoria. É rápido, fácil e online. Acesse o site www.oabsp.org.br e confira a novidade. Boa noite Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Meu nome é Luciana Berardi, eu estou atualmente presidente da Comissão de Direito Constitucional. Para mim é uma honra participar desses encontros, dessas mini palestras, mini aulas, promovida pela Secretaria de Cultura e Eventos, e me foi confiada alguns temas para conversar com vocês, e o nosso tema de hoje é a importância do direito constitucional, a necessidade, a importância fática do direito constitucional. Eu me sinto muito honrada em estar aqui com vocês nesse bate-papo sobre um tema que atualmente nos é tão caro, pessoal? Que é exatamente o direito constitucional e a sua importância. Exatamente nesse período em que nós estamos comemorando 33 anos da Constituição Federal, e também porque vivemos um momento de absoluta agudização ideológica, de um verdadeiro e efetivo enfrentamento entre os grupos que se comportam, como diz o nosso presidente na OAB de São Paulo, como verdadeiras torcidas organizadas, e acabam incitando a prática do ódio e a violência às instituições democráticas. Mas graças àqueles que se empenham na proteção de toda a sociedade e da nossa maior autoridade, que é o cidadão no Estado Democrático do Direito, nós temos sido exitosos na destinação de uma mensagem geral e restrita, de forma muito clara a toda a sociedade e aos poderes constituídos, e creio que nós, advogados, advogadas, que somos de fato defensores do cidadão, temos desempenhado essa missão de maneira brilhante nesses últimos tempos. Enfim, dentro dessa seara, o que é direito constitucional? Qual é a importância? Por que é importante a gente conhecer direito constitucional? Para que seja possível a compreensão do que seja de fato direito constitucional, eu acho que é essencial a gente assimilar um conceito de Constituição. E é nesse sentido que eu vou me socorrer do professor, doutor Alexandre de Moraes, na obra Direito Constitucional, onde ele diz que a Constituição é o ato de estabelecer e firmar juridicamente, A Constituição é a lei fundamental e suprema de um Estado, que contém normas referentes à estruturação do Estado, a formação dos poderes públicos, forma de governo, aquisição de poder de governar, distribuição de competências. Além disso, a Constituição individualiza os órgãos competentes para edição de normas jurídicas, legislativas ou administrativas. Em síntese, a Constituição, como diz o professor Virgílio de Jesus, é, de fato, o estatuto jurídico fundamental de uma comunidade. Portanto, o direito constitucional é um ramo do direito público que se dedica a estudar a Constituição, que é o documento que estrutura o Estado, efetivamente. Em direito constitucional, nós observamos também o sentido da Constituição, a concepção que melhor compreende o seu conceito, porque, de fato,
a Constituição ela tem 3 sentidos diferentes: o sociológico, o político e o jurídico. Vamos entender um pouco do conceito do primeiro sentido, né? O conceito sociológico de Constituição, que, segundo Ferdinand Lassalle, existem fundamentos sociológicos das constituições que são chamados fatores reais de poder. Ou seja, a Constituição seria a soma dos poderes econômicos, políticos, religiosos, militares e qualquer outro poder que esteja presente em uma nação. E, nesse aspecto, a Constituição seria um fato social. Já o sentido político da Constituição, que é defendido por Carl Schmitt, afirma que a Constituição é uma decisão política fundamental, ou seja, ela é o resultado da vontade política do poder constituinte originário. Por fim, o terceiro sentido jurídico da Constituição, nesse sentido, eu vou me socorrer de Hans Kelsen, que defende a ideia e afirma que a Constituição é um conjunto de normas jurídicas fundamentais para que o Estado se estruture, ou seja, a Constituição seria uma norma jurídica pura. Kelsen também defende que a força normativa da Constituição, que é essa força que conduz o processo político e serve como fundamento de validade das normas. A Constituição estaria, portanto, no ápice para Kelsen do sistema jurídico. É interessante a gente observar que a concepção jurídica contrapõe a concepção sociológica. Isso porque Kelsen afirma que o operador do direito é que deve afastar-se das conotações sociológicas, filosóficas e morais. E, nesse sentido, Kelsen afirma, e atribui à Constituição apenas 2 sentidos: o lógico-jurídico e o jurídico-positivo. O primeiro sentido, que é o lógico-jurídico, trata a Constituição como a norma fundamental hipotética, ou seja, a sua função é servir de validade, servir de validade da Constituição. Para o segundo sentido, que é o sentido jurídico positivo, a Constituição é aquela que fundamenta todo o ordenamento jurídico, ou seja, ela é feita pelo poder constituinte. E é por isso que é importante a gente estudar o direito constitucional e conhecer o direito constitucional, porque é ele que estuda, é uma matéria do curso de Direito que tem como objeto o estudo da Constituição Federal e todo o reflexo dela na interpretação das normas jurídicas brasileiras, uma vez que ela está, portanto, como acabei de dizer, como entende Kelsen, no topo da pirâmide no que se refere à imperatividade da lei. Isto porque, em relação aos demais códigos e conjuntos normativos, nós estamos falando de acordo com os mandamentos constitucionais, e que esses mandamentos constitucionais é que prevalecem sobre os demais códigos e conjuntos normativos. A partir de uma análise técnica da Carta Magna, por exemplo, além de entender o que é direito constitucional, o profissional do direito pode verificar como se estruturam as instituições no Estado de Direito e também para que elas servem na prática. Além disso, ele consegue entender como se distribui as competências de atuação entre o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário e quais, de fato, serão as regras gerais para a interpretação das diversas áreas do direito, das diversas normas das diversas áreas do direito. A grade curricular do direito constitucional, em geral, ela reserva matérias específicas para o estudo constitucional, tendo em vista a amplitude do tema e também a sua importância para a interpretação da sistemática do direito, E em cursos específicos, por exemplo, de direito público ou de direito privado, entretanto, o conteúdo dessa sistemática constitucional jurídica, ele é sempre constantemente retomado, Por exemplo, a gente costuma dizer que para introduzir conhecimentos de direito penal, é fundamental relembrar sempre alguns mandamentos basilares da Carta Magna para a interpretação do Código que vem a versar sobre aquela determinada matéria na Carta. Então, como uma Constituição Nacional é a lei máxima e fundamenta as regras de uma sociedade organizada,
o seu conteúdo pode ser elaborado e exposto de forma muito distintas, e isso implica no modelo social que será vivenciado pela população de um determinado país. Na nossa Constituição, por exemplo, ela foi escrita e aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte, que vigeu nesse país, que vigorou nesse país, no nosso país, em 1987 e 1988, após um longo período de ditadura, e só pode ser alterado por meio de emendas constitucionais. A Constituição é, portanto, um marco no qual a sociedade se reúne e cria regras para um bom convívio social. Em um país no qual as pessoas têm visões muito distintas do que é o bem comum, é importante encontrar um terreno para que essas divergências sejam possíveis dentro das regras e que se viva com civilidade. A Constituição Federal é esse tipo de marco, com as pessoas criando regras que nem sempre são perfeitas, mas que são importantes seguir para que a divergência seja controlada de maneira civilizada. A importância da Constituição para um país também se verifica no respeito aos direitos humanos, na defesa da democracia, dos direitos políticos de todas as pessoas, ou seja, tudo aquilo que é necessário para garantir as liberdades individuais, né? E aí é dentro desse conceito que a gente pergunta, né? O que cidadania tem a ver com Constituição? Por que eu disse que a Constituição, que o cidadão é o autor principal, é o ator principal do direito constitucional da nossa Carta Magna? E para isso eu vou precisar levar os senhores até a Grécia, né? Até, primeiramente, Roma Antiga, onde diz que a etimologia da cidadania, a palavra cidadania, ela vem do latim, mais especificamente do termo civitas, que significa cidade, né? Na Roma Antiga, esse termo também ele era utilizado para se referir ao conjunto de direitos de um cidadão. Você pode estranhar que o conceito que hoje é utilizado para se referir aos direitos e deveres de uma pessoa dentro de um país faça referência à cidade. Acontece que ele já era também muito comum na Grécia Antiga, embora não se falasse latim lá. Naquele tempo, a organização do poder ocorria de uma maneira completamente diferente dos tempos de hoje. Essa organização de poder, ela na Grécia, ele era feito de forma descentralizada, formando as famosas cidades-estados gregas, entre elas as célebres Esparta e Atenas, né? Essas eram concentrações, essas cidades eram de fato concentrações de pessoas que viviam em uma pequena região e elas se autogovernavam, sem responder a um poder central que estivesse no comando ou uma área maior com outras cidades. Em vez disso, as leis eram elaboradas localmente. Nesse contexto foi que surgiu a democracia ateniense, mais ou menos em meados do século V a.C. Direitos e deveres de cidadania de um cidadão ateniense valiam, portanto, apenas dentro daquele território específico. Então, os direitos de cidadania de Atenas valiam especificamente apenas dentro do território ateniense, né? Portanto, dentro da cidade. Para que um país se desenvolva, é importante que a sua população tenha o costume de exercer a cidadania. O problema é que exercer a cidadania é um termo muito repetido, mas pouco discutido. Alguém sabe de fato o que isso realmente significa? Na verdade, eu costumo dizer que tudo começa com a tomada de consciência e criação do senso de pertencimento, com o sujeito se enxergando como um agente que tem grande responsabilidade na vida em sociedade. Não apenas um coadjuvante, mas também um protagonista. Não se coloca somente como potencial vítima das circunstâncias, mas, sobretudo, que reconhece ser parte integrante e atuante na defesa do bem geral e coletivo. Cidadania é um conceito que se refere à condição de pertencimento de uma pessoa à comunidade de um país. A consequência desse pertencimento são os direitos e deveres civis e políticos e sociais, que são assegurados sempre ao cidadão pela Constituição
e, no nosso caso, a Constituição Federal Brasileira. Na nossa Carta Magna, a cidadania consta como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, logo no primeiro artigo, que diz que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de estados, municípios, Distrito Federal e se constitui, e constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, inciso 1, a soberania, 2, a cidadania. Portanto, o conceito e entendimento da cidadania nunca é algo fechado, e sim um processo contínuo de construção coletiva. Enfim, pratica um ato de cidadania, portanto, todo aquele que exerce uma participação ativa em sua comunidade, visando promover o bem comum, né? E quando a gente fala em promoção de bem comum e cidadania, a gente não pode deixar de agregar a esse conceito o entendimento que vem diretamente, que é a pergunta seguinte que se tem em relação à cidadania. Bom, se o cidadão é aquele que exerce o seu direito político e jurídico, então por que? Então, direito e política, direito constitucional e política andam juntos ou andam separados, né, pessoal? E aí é aquilo que a gente fala, que tanto o direito como a política, a gente fala, não, quando eu digo a gente, sou eu, que nós ministrando as aulas, eu costumo dizer que tanto o direito como a política consistem em instrumentos da ordenação da vida em sociedade. E eles tendem a ser vistos como instrumentos propícios de fortalecimento das camadas economicamente dominantes em detrimento da maioria que, em regra geral, é expoliada. Contudo, podem ser convertidos em peças básicas na instauração de uma nova ordem, assinalado pelo respeito e pela efetivação da justiça, digamos assim. Aristóteles, eu me lembro que, sempre gosto de lembrar, que Aristóteles dizia que o homem é, por natureza, um animal político. Então, nós devemos acrescentar que também é um animal do direito, né? As coletividades humanas que existem efetivamente, como é que eu posso dizer assim, que existem na atualidade, elas são articuladas conforme preceitos jurídicos, sejam eles escritos, sejam como parte do elenco de tradições de caráter oral. E é o direito que o impele a se organizar, que norteia as maneiras pelas quais eles vão se agrupar, como qual a sociedade vai se organizar e como resolve as questões decorrentes desse tipo de convivência, digamos assim, né? Como o animal do direito, né? Como o homem é um animal do direito, o homem também deve estabelecer, é ele que vai estabelecer tudo aquilo que é de caráter lícito ou ilícito das suas condutas, e ele também constrói formas de convivência, estabelece formas de convivência que podem ser alteradas no decorrer do tempo ou permanecer quase que imutáveis. Desde a mais tenra idade, os indivíduos tendem a expor os seus pontos de vista e a tentar fazer imperar as suas vontades, sendo esses tipos de tendências levadas a um alto grau de atividade, né? Essas atividades podem ser políticas, podem ser sociais, mas de uma forma geral que envolve tomadas de decisões que afetam, em regra geral, de forma intensa, os interesses de toda a coletividade. Então, pessoal, o fazer político, a gente pode dizer que se relaciona, por exemplo, com a determinação de leis que serão utilizadas para a consecução do direito. O direito, por sua vez, ele traça determinações que irão influenciar na maneira pela qual a política se organiza e tem a sua efetivação na sociedade. Tanto o direito como a política, eles cumprem uma função de possibilitar também a organização mais adequada das diferentes sociedades. No entanto, ambos, tanto um quanto o outro, o direito e a política, eles gozam de uma visão pejorativa, na maioria da sociedade,
que os considera como mistérios executados por pessoas mais voltadas para a satisfação desses interesses particulares, né? E do que propriamente dito para a consecução do alcance de benefícios de caráter social ou como consequência de inúmeros anos de opressão, concebe ambos como fazeres próprios de mentes privilegiadas, caracterizados, por exemplo, por um hermetismo, digamos assim, que apenas poucos privilegiados conseguem compreender. Essa visão, a gente pode dizer que contribui para a perpetuação de um contexto social que é assinalado pela exclusão e pela desigualdade, devendo ser revertido sob pena de não se concretizar a democracia consagrada pela lei máxima da nossa nação, de acordo com como preconiza o artigo 7º da Constituição, que prevê que todos são iguais perante a lei, sem a distinção de qualquer natureza, garantindo, portanto, a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no nosso país a inviolabilidade, o direito à vida, liberdade, igualdade, por aí vai. Portanto, gente, é urgente a necessidade que o preceito constitucional não permaneça na esfera teórica. A gente precisa tirar, né, o preceito constitucional da esfera teórica e trazê-lo para o nosso dia a dia, porque é necessário que se concretize, que faça parte efetivamente da realidade de todos os componentes da nossa nação. O direito e a política existem para atender os interesses humanos e se vinculam de forma intensa. O direito acaba por influenciar nas determinações da política, a qual faz uso dos seus instrumentos jurídicos para alcançar as suas pretensões. É primordial que o direito retome seu papel na ordenação social em consonância com as convenções morais, os valores vigentes da sociedade em que se encontra inserido, mas principalmente, né, sendo mais que uma mera imposição de força, ele deve construir, portanto, a expressão da busca da sociedade pela concretização da efetiva justiça da nossa sociedade. Enfim, gente, eu posso dizer para vocês que tanto um quanto o outro são instrumentos a serviço da sociedade, estando subordinados à consecução do mais ético benefício do mais ético benefício, né? Portanto, a meu ver, urge resgatar a real função da ciência jurídica e da política nas organizações sociais, a fim de que os conflitos predominantes e nocivos à vivência social possam ser efetivamente superados, de modo a atender os imperativos de um melhor atendimento aos direitos da coletividade e aos anseios efetivos os anseios sociais efetivamente existentes, né? Enfim, e é dentro mais ou menos dessa ideia que eu quero partilhar, enfim, trocar ideias aqui com vocês do porquê que nos últimos tempos o direito constitucional e a Constituição entraram em evidência, né? A gente precisa primeiramente lembrar que a história é um caminho que se escolhe e não um destino que se cumpre. Ao longo dos anos, a Constituição tem sido como a bússola dessa afirmação praticamente, especialmente em relação ao desencanto de uma república que ainda não emplacou, né? A nossa república ainda não emplacou. Nós precisamos que ela nos oriente em um novo começo, desde o fim do regime militar e, sobretudo, tendo como marco histórico a Constituição de 88, o Brasil vive o mais longo período de estabilidade institucional na sua história. E não foram tempos banais. Ao longo desse período, o país conviveu com a persistência da hiperinflação, de 1985 até 1994, com sucessivos planos econômicos que não deram certo, Cruzado 1, Cruzado 2, lá nos idos de 1986, Plano Bresser em 87, Collor 1 em 90, Collor 2 em 91, enfim, os escândalos em série também, que incluía, né, aqueles antigos escândalos, os anões do orçamento, mensalão, Operação Lava Jato, e 2 denúncias criminais contra o presidente em exercício,
para citar os de maior visibilidade. Então, a tudo isso se soma o trauma de 2 impeachments de presidentes da República eleitos pelo voto popular, que foi o de Fernando Collor, em 1992, com adesão majoritária da sociedade, e o de Dilma Rousseff, em 2016, que produziu um ressentimento político sem precedente na história do nosso país. Uma Constituição, portanto, tem 2 propósitos principais. Primeiro, organizar e limitar o exercício do poder político, assegurando o governo da maioria e estabelecendo as regras do jogo democrático. E o segundo propósito da Constituição, como eu já disse, é, de fato, definir os direitos fundamentais de um povo, instituindo mecanismos para a sua proteção. Esses 2 grandes papéis das Supremas Cortes, os 2 grandes papéis também das Supremas Cortes e dos tribunais constitucionais, são precisamente assegurar o respeito às regras da democracia e proteger os direitos fundamentais. E este foi um dos domínios em que a Constituição e o Supremo Tribunal Federal, o STF, se saíram particularmente bem nesses últimos 30 anos. Neste tópico, portanto, a gente acaba destacando os direitos fundamentais que correspondem aos direitos humanos incorporados efetivamente no ordenamento jurídico brasileiro, especificamente no nosso ordenamento jurídico interno. Direitos humanos são uma combinação de conquistas históricas, valores morais, razão pública, fundados na dignidade humana, que visam a proteção da vida, da liberdade, da igualdade e da justiça. E por que não também falar, né, na busca da felicidade? Embora tenham uma dimensão justnaturalista, eles são normalmente incorporados nos ordenamentos domésticos, sendo rebatizados como direitos fundamentais. E eles significam a positivação pelo Estado dos direitos morais de cada indivíduo, ou seja, uma reserva mínima de justiça a ser, então, assegurada a todas as pessoas. Todas essas crises que nós vivemos, conforme eu falei, foram enfrentados dentro do quadro da legalidade constitucional. É impossível exagerar a importância desse fato, que significa a superação de muitos ciclos de atraso no nosso país. O Brasil sempre foi o país do golpe de Estado, da quartelada, das mudanças autoritárias, das regras do jogo. Desde Floriano Peixoto, né, que deixou de convocar eleições presidenciais ao suceder Deodoro da Fonseca, até a emenda constitucional 1 de 69, quando os ministros militares impediram a posse do vice-presidente Pedro Aleixo. O golpismo foi uma maldição na nossa república. Mas tudo isso é passado. Na sucessão das crises recentes, o Supremo Tribunal Federal evitou mudanças casuísticas das regras dos impeachments, embora, lamentavelmente, em momentos subsequentes, tenha sido sim casuístico, em outros pontos da sua própria jurisprudência. As Forças Armadas, por sua vez, antes tão distantes, adotaram desde a redemocratização do país uma postura espreita, e agora vemos uma reaproximação brutal. Vivemos momentos de tensão, onde 30 anos de estabilidade institucional, apesar de tudo, se veem ameaçados diretamente pelo governo. A República Brasileira atualmente está sangrando, e a Constituição está como Hércules sustentando a nossa nação nas costas. Só quem não soube como foram as sombras não reconhecem a luz. E apesar de todos os nossos problemas, hoje vivemos na luz. Então, eu finalizo o nosso bate-papo aqui hoje, né, firmando qual é a importância da defesa da Constituição dentro do Estado democrático, da defesa do Estado democrático do direito. Ou seja, meus colegas, como eu acabei de comentar com vocês, é a manutenção da nossa sobrevivência na luz, para que o período de sombras não retome o nosso país. Um grande abraço a todos, eu fico disponível para vocês no Instagram, vocês podem conversar comigo no Instagram, @Luciana_Berardi. Um abraço e até a próxima.
Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Meu nome é Luciana Berardi, atualmente estou como presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB de São Paulo e também conselheira seccional. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós estamos nos encontrando para conversar um pouco, né? O tema que me foi confiado é direitos humanos e as distorções do discurso, e eu agradeço profundamente o convite da Secretaria de Cultura e Eventos para que nós pudéssemos nos encontrar aqui para conversarmos um pouco, né, sobre esse tema que é bastante contundente. Eu ouso apenas fazer algumas reflexões para causar certo desconforto aos senhores, às senhoras, porque acredito que este tema ele é de sobremaneira interessante nesses tempos polarizados em que estamos vivendo. A meu ver, os direitos humanos se encontram em fase de evidente desprestígio. Os motivos de descrédito não são apenas as violações que prosseguem nem distorções decorrentes de valores não ocidentais. São também, e sobretudo, a meu ver, como eu disse, sua extensão conceitual exagerada, promovida pela cultura pós-moderna, menos liberal, assim como a repetição inercial de ações e posturas, hoje, atualmente bastante anacrônica, inerente ao sistema de proteção internacional existente. Acredito que, para recuperá-los em sentido construtivo, recuperar esse prestígio dos direitos humanos em sentido construtivo, é necessário voltar à Declaração Universal lá de 1948 e atualizar o discurso originalmente construído contra as ditaduras e readaptar o sistema à situação das democracias atuais, atualmente ameaçadas. Depois de haverem funcionado no final do século XX como última utopia secular universalista capaz de mobilizar sociedades de todo o mundo, os direitos humanos parecem de fato ter entrado numa fase de descrédito. E essa perda de popularidade da própria expressão linguística pode ser notada na sua posição secundária nos programas políticos atuais, meramente episódica nos noticiários e artigos de imprensa, se comparado ao relevo obrigatório e prioritário de poucos anos atrás. Mais constrangedor ainda é a reação automática de desconforto ou a decepção de pessoas comuns de boa-fé quando lhes dizemos, de uma maneira ou de outra, sobre a importância dessa matéria e a necessidade da sua defesa. Esta afirmação não é minha, né? Jamais eu ousaria de fazer uma afirmação dessa. Essa afirmação é sim do embaixador, professor doutor Lindgren Alves. Ele tem mais de 30 anos dedicado aos estudos dos direitos humanos, à prática efetiva dos direitos humanos e ao sistema internacional. Desde 2002, é membro do Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial em Genebra. Foi dele a tese As Nações Unidas e os Direitos Humanos, a operacionalidade de um sistema em crise, escrita quando ele ainda era diplomata, o qual virou livro de cabeceira para todos aqueles que são estudiosos na matéria dos direitos humanos. Para vocês terem uma ideia, ele mesmo, enquanto autoridade do tema, diz que é provável que essa observação não escape a ativistas, sobretudo os mais novos, diretamente dedicados à promoção dos direitos humanos, tanto no Brasil e no exterior, e que possivelmente até os revolte. E ele afirma, eu próprio, calejado pela experiência, deixa eu fazer a leitura aqui, peraí. Eu próprio, calejado pela experiência de mais de 30 anos dedicado ao tema, agora me irrito com a necessidade de explicitar o que venho fazendo nesse campo para ser levado a sério. Antes, o início era vencer os preconceitos nacionalistas associados à noção de soberania. Hoje, o mais difícil é explicar que os direitos humanos não são tudo aquilo que tem sido feito em seu nome, muitas vezes para atacar o Estado de forma leviana.
Então, veja, é importante nós assinalarmos a desatenção metódica que os direitos humanos têm sido tratados ou descartados por governos, principalmente governos democráticos em países desenvolvidos, e especialmente em relação às medidas de repressão e prevenção a possíveis atos terroristas. Os motivos da impopularidade atual dos direitos humanos são, portanto, menos aqueles habitualmente apontados no sistema internacional de proteção, do que os exageros da sua culturalização semântica, e que se somam especialmente aos absurdos do politicamente correto, que, por outro lado, geram distorções inerciais e intrínsecas à prática e à defesa dos próprios direitos humanos. É claro, pessoal, que em democracia, que as democracias também precisam defender-se e defender as respectivas populações. Esta segunda obrigação é, aliás, como explica a teoria política de Thomas Hobbes, porque, segundo Hobbes, a razão intrínseca da própria existência do Estado é exatamente essa, né? A finalidade é da defesa da sua população. A defesa não pode, porém, legalmente ser exercida pela via de violência arbitrária, dirigida a indivíduos caracterizados pelo pertencimento a uma coletividade determinada. Tal violência, gente, representa uma anulação prática de tudo que nós construímos até agora, dentro do direito para proteger direitos e liberdades fundamentais de todos. Por mais que os Estados democráticos ou não precisem, né, agir contra o crime e o terrorismo para a proteção de uma ordem coletiva imprescindível, à convivência geral e ao próprio usufruto dos direitos, as noções de prevenção e repreensão precisam ter regras mínimas. Elas se acham estabelecidas naquilo que nós chamamos, né, que os estudiosos chamam de 3 vertentes do direito internacional dos direitos humanos. As convenções de Genebra sobre os direitos da guerra e sobre os refugiados e os pactos de convenções decorrentes da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Abusos deliberados contra a categoria específica, social ou ética, de pessoas vão contra todo o sistema normativo, constituem uma forma de desumanização daquilo que é humano, sejam os alvos inocentes ou culpados. Corresponde, por outras vias e ideologias, à denegação daquilo que Hannah Arendt chamou de direito a ter direitos, no livro dela, em relação à reconsagração mais visível do homo sacer do direito romano arcaico, que foi, né, sustentado, por exemplo, por Giorgio Agamben, em 1997, ao endosso mais autodestrutivo da ideia e do conflito de civilizações feitas de Samuel Huntington, em 1996, que disseminou, por mais que se pretendesse evitar. Assim como as ações e operações arbitrárias tendem a violar direitos fundamentais, igualmente grave, certamente ainda mais daninha, é a atitude despiciente com que a sociedade e os estados variados do Ocidente e do Oriente vêm encarando as críticas cada vez maiores, sejam nacionais ou internacionais, às violações para eles propriamente praticadas. Portanto, gente, falar de direitos humanos no mundo contemporâneo se supõe enfrentar desafios completamente diferentes do que foram enfrentados pelos redatores da Declaração Universal de 1948, pois vivemos uma época de exclusão generalizada. As mais recentes estimativas sobre pobreza, fome, educação, desigualdade, meio ambiente, desenvolvimento de forma geral, são estarrecedoras em razão a essa realidade perturbadora acerca da concretude dos DHs. Norberto Bobbio, eu me lembro que sobre isso, Norberto Bobbio, ele alertava que o problema que temos diante de nós não é filosófico, mas sim jurídico, e num sentido muito mais amplo do que político. Não se trata de saber quais e quantos são esses direitos, qual é a sua natureza, qual é o seu fundamento, se são direitos naturais ou direitos históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, apesar dessas solenes declarações, eles sejam continuamente violados.
A humanidade se vê, portanto, diante da difícil tarefa de tornar real e possível o extenso rol dos direitos humanos assegurados por meio dos tratados e costumes internacionais, de uma certa forma, né? Sob pena de termos a aspiração transformadora dos direitos humanos convertida em mera enunciação de belos preceitos, sem qualquer correspondência com a realidade. É por isso que é importante refletirmos sobre os novos caminhos. E é nesse contexto de busca por ações transformadoras que estão sendo inseridos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na ONU, por exemplo, que integram o documento intitulado Transformando Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Ou seja, essa ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o ODS, eles são reflexos do atual estágio dos direitos humanos, do atual estágio em que se encontram os direitos humanos global, globalmente considerados, podemos dizer assim, né? Porque consiste numa reafirmação do rol dos direitos e porque trazem metas concretas, né, com a finalidade de alcançá-los e protegê-los. E é exatamente aí que se assenta uma das maiores fragilidades do sistema internacional dos direitos humanos, que se atém às dificuldades de implementação de direitos, e que para Norberto Bobbio, este é o real desafio dos direitos humanos na pós-modernidade. De todos os modismos existentes entre militares, governos, organizações internacionais, as ONGs, o mais nefasto para a ideia dos direitos humanos tem sido, como eu comentei anteriormente, o politicamente correto, copiado dos Estados Unidos e amplamente popularizado somente pela repercussão negativa dos seus exageros. Não obstante, meus amigos, antes de generalizar isso como um modismo, a atenção com a correção social da linguagem e das práticas não era só isso. Tinha sempre um caráter substantivo e objetivos concretos, emancipatórios, como opressões e injustiças disfarçadas. Foi para respaldar as justas aspirações igualitárias dos segmentos populacionais discriminados que os direitos humanos deixaram de ser direitos do homem. Os direitos da mulher foram reconhecidos como integrantes dos direitos humanos universais, os dos homossexuais também, principalmente no Ocidente, e puderam começar a assumir-se. O sistema de escravidão passou a ser encarado como uma aberração equiparável, por exemplo, aos crimes contra a humanidade, né? Então, falar em violação maciça de direito humano continua a ocorrer, mas não justifica a atual descrença do conceito de direitos humanos internacionalmente estabelecida lá pela Declaração Universal de 48. Falar em continuação e ressurgimento de muitos regimes arbitrários, seculares ou teocráticos, impérvios a pressões e críticas, tampouco constitui qualquer tipo de novidade. Os casos contemporâneos de atrocidades, suplícios, intolerâncias, até mesmo estigmação de grupos, juntamente com a impunidade de violadores costumagens, longe de representarem um fator de qualquer tipo de arrefecimento, deveriam, ao contrário, fortalecer o empenho na luta pelos direitos universais. Mais pertinente, portanto, é ainda assinalar, a meu ver, a desatenção metódica com que os direitos humanos têm sido tratados e descartados por governos democráticos de países desenvolvidos, especialmente em medidas de repressão e de prevenção a possíveis atos desumanos. Assim como as ações e operações arbitrárias tendem a violar os direitos fundamentais, é igualmente grave, meus amigos, e certamente ainda muito mais daninha, é a atitude despiciente com que a sociedade e os estados variados, tanto do Ocidente quanto do Oriente, vêm encarando críticas, nacionais e internacionais às violações por eles praticadas. E aqui eu acho ainda que se cabe explicitar desde logo uma questão despercebida de quem se apega a chavões.
Agamben afirma que, na medida em que os direitos humanos sempre foram considerados pelo marxismo clássico uma invenção da burguesia para legitimar a exploração do trabalho, o que é que a esquerda atual, tão pouco influente no cenário de poder contemporâneo, tem a ver com o descrédito ou com o crédito desse conceito dos direitos humanos? E, segundo Agamben, diz que a resposta deveria ser quase tudo. É nessa linha também que o professor Lindgren Alves afirma que os direitos humanos postulados pela ONU sempre foram de esquerda, e não apenas porque os liberais dos Estados Unidos e na Inglaterra correspondem à esquerda ou do seu espectro político. Vejam, eu não estou pondo a minha opinião pessoal, eu estou trazendo para vocês opinião dos maiores pensadores, né, de grandes pensadores relacionados aos direitos humanos. Ou seja, se por um lado foi a supremacia do Ocidente, após a Segunda Guerra Mundial, na versão capitalista liberal, né, eu vou dizer capital liberal, capitalista liberal, com alguns aportes socialistas, que se impôs a elaboração da Declaração Universal de 1948, foi, por outro lado, a aliança de esquerda não institucional com a social-democracia que garantiu quase que a unanimidade o conceito dos direitos humanos universais contra a arma, contra todos os tipos de autoritarismos. Como observava Bobbio, na década de 1990, quando se fazia que não havia mais direita, quando se dizia que na década de 90 que não se existia mais direita e nem esquerda na política, que essas duas posições eram relativas, segundo Bobbio, não correspondem a conceitos ontológicos, né? Ou seja, para Bobbio, direita e esquerda não significa, não corresponde a conceito ontológico. Ele diz que esquerda é ou era igualitária, porque via a maior parte das desigualdades que degradam o ser humano como sociais, logo elimináveis. E a direita é anti-igualitária, entendendo as desigualdades, como naturais, logo não elimináveis. Em suas palavras, comedidas inclusive, porque Bobbio é muito comedido nesse aspecto, ele diz que a direita está mais disposta a aceitar aquilo que é natural e aquilo que é a sua segunda natureza, ou seja, o habitual e a tradição, a força que vem do passado. Os direitos de todos os seres humanos, portanto, né, em qualquer circunstância, devem ser vistos como aqueles que são, desde 1948, um mínimo denominador comum para todos os estados e culturas, que os devem respeitar e fazer valer em favor de todas as pessoas. Aos direitos estabelecidos na Declaração Universal, não é necessário, pessoal, a gente acrescentar nenhum direito específico de qualquer tipo de validade exclusiva para grupos particularizados e nem direito das etnias, que tanto pode fortalecer a identidade, como pode, inclusive, vir a esmagar o indivíduo. Essencial, segundo Bobbio, é manter intocável as culturas, as línguas, as religiões, as diferenças, mas sim, o essencial, segundo Bobbio, não é manter intocável as culturas, as línguas, as religiões, as diferenças, mas sim buscar os meios para o Estado aplicar os direitos da Declaração Universal da melhor maneira possível, à luz de cada situação, em favor dos seus habitantes. E com a sua natureza cogente e valor referencial abrangente, os direitos humanos não são e nem devem representar, nem podem representar, né? Vocês me desculpem, hoje dei aula o dia todo, então eu estou um pouco assim redundante em função do excesso, digamos assim, do cargo do magistério. Então, como eu dizia, na natureza cogente dos direitos humanos, o valor referencial deve ser abrangente. E os direitos humanos, portanto, não são e não podem representar objetivos em si.
constituem, sim, instrumentos internacionais de conformação, e essa conformação, né, é uma conformação normativa insuficiente, mas ela é útil, né? Por que que é insuficiente? Conforme a gente já conversou anteriormente, em razão, né, das deficiências relacionadas às questões dos direitos humanos. Mas elas são úteis e ficam à disposição, em primeiro lugar, da cidadania para obtenção do avanço social enquanto justiça. Os principais responsáveis pela garantia dos direitos humanos são, portanto, e devem ser estados e, dentre outros, territórios, né, que realizam e devem ficar sempre atentos a essas questões ocorridas em relação às violações. Nas democracias, os trabalhos das organizações não governamentais e ativistas precisam ocorrer sempre junto do Estado, né, quando forem necessários. E uma coisa que eu gostaria de dizer a vocês é que as Nações Unidas têm importância, uma grande importância, no monitoramento dos direitos humanos, criticando, ajudando quanto pode, alertando o que há de errado, e diz tanto no aspecto nacional quanto no aspecto internacional da matéria. As organizações não governamentais atuantes, na ONU, têm todo o direito de apresentar denúncias, mas tanto as ONGs como a ONU e os delegados governamentais precisam estar atentos para aquilo que se pretendem conscientemente na competência dos órgãos e a que se devem dirigir e das formas que devem dar às suas postulações. Ou seja, uma palavra de estímulo às ações positivas será sempre valiosa. Enfim, gente, eu concluo aqui dizendo que precisamos, então, salvar os direitos humanos do descrédito em que se encontram em todo o mundo. E para isso é necessário que a militância, seja de direita ou de esquerda, tenham coragem de dissociar-se de posições partidárias ou meramente principistas. Talvez, no caso brasileiro, o primeiro passo consista em apoiar e orientar corretamente a polícia, criticando somente os excessos comprovados e não a iniciativa das operações, porque a população também precisa de ordem e de segurança. Quem sabe isso ajudará também se assumirmos no Brasil e lá fora a Universidade dos Direitos Humanos para uma vida humana. As culturas que, por sinal, tão pouco podem violar os direitos humanos, são úteis para a autoafirmação identitária de grupos minoritários e devem ser respeitadas pela contribuição que aportam a variedade humana como discussões equilibradas, minha gente, e sem qualquer tipo de indução e proliferação de conflitos. Por isso eu encerro aqui agradecendo a participação de vocês, deixando-os atentos que é necessário, de fato, né, salvarmos os direitos humanos do descrédito em que se encontra em todo o mundo. Agradeço mais uma vez a presença e um abraço a todos. Fico à disposição dos senhores, das senhoras, mandem dúvidas, perguntas para nós trocarmos ideias. Meu Instagram é @Luciana_Berardi. Muito obrigada, até a próxima.